O suspiro inicial pode surgir como um lembrete suave de que você está vivo, sentindo cada leve tremor dentro do peito, onde mora a urgência de um agora que nunca chega. Essa pressa interior acende um alerta em suas células, gerando um estado de tensão permanente que bloqueia a reprogramação genética proposta por Bruce Lipton. Cada pensamento apressado é uma faísca que mantém o corpo em vigilância, como se tudo ao redor fosse um terreno perigoso. Mas essa mesma tensão, quando reconhecida, revela o ponto de partida para a mudança. No fundo do peito, há um impulso quase inconsciente de puxar o futuro para dentro do presente, como se ao estender a mão pudéssemos tocar nossos sonhos antes da hora. Essa necessidade de controle cria pequenas rachaduras no campo quântico que pulsa em cada um de nós, gerando dissonâncias que se manifestam em frustrações e bloqueios. Quando você solta a âncora da ansiedade e permite que o fluxo natural aconteça, a frequência interna se harmoniza, e o universo responde com sincronicidades suaves, mas poderosas. As descobertas da epigenética nos lembram que nossas crenças são como sementes invisíveis plantadas no solo fértil das células. Se alimentadas pelo medo e pela dúvida, essas sementes crescem em ervas daninhas que sufocam a manifestação dos nossos maiores desejos. No entanto, quando nutrimos pensamentos de confiança e abertura, nosso DNA responde reorganizando-se para refletir essa nova frequência. Surge, então, a possibilidade de transformar cada instante em um espaço fértil para milagres cotidianos. Sentir a batida compassada entre coração e mente é o primeiro ato de criação. Joe Dispenza nos convida a buscar essa coerência, um alinhamento profundo que gera a sintonia necessária para ativar experiências quânticas. Visualize, sem pressa, o delicado fio que conecta seus pensamentos às emoções. Quando ambos vibram em uníssono, a sinfonia do universo encontra eco dentro de você. E se cada respiração fosse o compasso que afina essa corda invisível, colocando em você o poder de manifestar o extraordinário? Há padrões sutis que percorrem sua mente como correntes invisíveis, repetindo-se em laços que você mal percebe. Esses pensamentos circulam em seu subconsciente, ecoando memórias antigas e construindo uma trilha neuronal que afirma, a cada passo, que nada pode mudar. Quando você se dá conta desse movimento repetitivo, descobre que as células do seu corpo memorizam esse roteiro silencioso, mantendo o ciclo de resultados indesejados. Dentro desse mesmo campo, a neuroplasticidade, nossa incrível capacidade de remodelar conexões cerebrais, pode ser sabotada pelas crenças que habitam o sótão escuro da mente. Lá, ideias arcaicas se ancoram com o peso de justificativas passadas, impedindo que novas possibilidades germinem. Sempre que você tenta avançar, essas raízes antigas puxam-no de volta, como correntes puxando uma âncora submersa, tornando a evolução um esforço em vão. Há quem conquiste um emprego dos sonhos e, ao final do dia, se veja envolto em culpa e dúvida, como se não merecesse cada conquista. Esse relato ilustra o poder do eco. A pessoa manifestou a oportunidade, mas carregava memórias de fracassos anteriores que sussurravam: "Você não é capaz." Assim, em vez de celebrar, ela vivenciou o peso do passado e bloqueou o fluxo de alegria. Pensamentos não processados são como fantasmas que vagam pela casa da alma, projetando sombras que cobrem a luz do agora. Elas só se dissipam quando ousamos encará-las, permitir que venham à tona, e então, com compaixão, reconhecê-las pelo que são, ecos de um ontem que já passou. Somente assim o silêncio renasce, e seu campo interno encontra espaço para criar novas frequências de vida. A determinação intensa pode parecer um motor poderoso, mas se faltar alinhamento interno, ela se torna uma tensão que trava o fluxo natural da criação. Imagine um campo magnético. Sem a coerência entre os polos, as linhas de força se cruzam e se anulam, impedindo qualquer atração. Assim acontece quando insistimos em forçar nossos desejos sem antes harmonizar o campo eletromagnético que vive entre coração e mente. A força bruta da vontade, desprovida de sintonia emocional, ergue muros de resistência quântica que retardam até o desejo mais ardente. Muita gente já sentiu, no esforço de conquistar algo, o cansaço que não passa, como se cada ação driblasse apenas a superfície do problema, enquanto lá no fundo permanece o mesmo ruído interior.
Foco apenas no fazer cria um descompasso com o estado de ser necessário para manifestar. É como tentar empurrar a água montanha acima. Sem entender a correnteza, todo seu impulso se dissipa em vão. A verdadeira revolução começa quando percebemos que a intenção clara precisa ser abraçada por uma emoção coerente, capaz de girar, de fato, o tambor do universo. Visualize agora um poço selado. Se você não calibrar a pressão antes, qualquer tampa mais forte apenas cria vazamentos ou rachaduras. O fluxo de água continua bloqueado. Do mesmo modo, a pura vontade sem a sintonia energética adequada não gera fluxo de manifestação, gera apenas tensão interna. Há um ponto de virada que acontece no instante em que se entende: não é a força que faz o milagre acontecer, mas a ressonância entre o que se quer e o que se sente. Quando esse casamento ganha vida, não existe obstáculo capaz de resistir ao poder de um desejo que vibra em concerto. Em primeiro lugar, abra espaço para identificar as crenças que habitam o celeiro da sua mente. Observe as ideias que se repetem com insistência, aquelas vozes sutis que murmuram limitações. Permita que cada memória surja sem culpa, como um visitante que busca ser escutado. Reconhecer o que está enraizado é como iluminar um terreno sombrio, preparando-o para receber novas sementes. Em seguida, mergulhe na desconstrução desses padrões antigos, entrando num estado de silêncio interior onde a mente sussurra em tons serenos. Respire fundo e sinta cada célula relaxar, dissolvendo as âncoras emocionais que mantêm o passado preso ao seu presente. A dissolução acontece lentamente, no compasso da respiração, como gelo que derrete sob o calor suave do sol. Nesse instante de entrega, o velho padrão perde sua forma, escorre em partículas de lembrança e abre caminho para o novo. Por fim, acolha a reformulação vibratória, como quem planta uma flor rara no jardim da alma. Escolha uma crença de expansão, um pensamento que pulsa em sintonia com seus desejos mais profundos, e envolva-o com emoção consistente. Deixe que o coração imprima calor a essa nova semente, sentindo gratidão e confiança em cada batida. Assim, a crença germina não apenas na mente, mas em todo o seu ser, reprogramando o campo quântico interno como um software que recebe uma atualização. Imagine agora um momento breve de união entre coração e mente, onde cada inspiração põe em sincronia as ondas cerebrais e o ritmo cardíaco. Permita-se alguns instantes de silêncio profundo, seguindo apenas o som interno do seu batimento, como se estivesse sintonizando uma frequência ancestral. Nessa pausa consciente, você ativa o download de novas possibilidades, traçando no invisível o mapa de um caminho renovado. Quando o som do mundo externo voltar, carregue consigo a sensação de antena afinada, pronta para captar milagres cotidianos. Quando a mente tenta apressar o milagre, ela se torna como um navegador insistente, recalculando a rota a cada segundo, sem perceber que o destino exige paciência. Ao antecipar o resultado, criamos uma frustração invisível que faz o campo quântico recuar, ajustando-se ao nosso descompasso temporal. É nesse espaço de tensão que o desejo encontra resistência. Quanto mais pressionamos o agora, mais o universo adia a resposta, aguardando a sintonia perfeita entre nosso querer e o tempo sagrado que vibra além do relógio. Greg Braden nos lembra que o tempo não é uma linha reta, mas um fluxo curvo onde cada momento se entrelaça com o todo. Nesse entendimento, o único instante real é o presente, o ponto exato em que tudo acontece. Quando nos libertamos da fúria de controlar a sequência dos acontecimentos, entramos numa dança fluida com o tempo divino. O silêncio se torna um aliado poderoso, pois, ao silenciar as demandas mentais, permitimos que o campo se abra ao chamado da nossa intenção alinhada, sem interferências ou ruídos dissonantes. Pense no bambu que passa anos germinando suas raízes invisíveis antes de brotar em poucos dias, erguendo-se forte e flexível. É na escuridão do solo que ele se fortalece. Somente quando suas raízes encontram firmeza é que o caule rompe o solo com rapidez surpreendente. A manifestação imediata segue o mesmo princípio. O que não vemos, o alinhamento interno, a sintonia profunda, é o alicerce invisível que sustenta o milagre que desponta no agora. No silêncio intenso, cada respiração ecoa como um sinal de entrega. Não há força bruta, apenas uma confiança tranquila de que o universo conspira em nosso favor.
A quietude interior reconfigura o mapa quântico, alinhando nossa intenção ao tempo divino que jamais falha. Nessa pausa consciente, descobrimos que o milagre não precisa de mais energia. Ele pede apenas a harmonia entre o querer e o ser. Algumas manhãs podem amanhecer com um peso invisível, como se o simples ato de erguer os braços exigisse um esforço extra. Essa fadiga sem causa aparente fala da vibração que se esvai antes mesmo de você sair do leito. O corpo envia sinais discretos, mas insistentes, quando a energia do coração encontra bloqueios no campo eletromagnético interno. É como tentar tocar uma nota em um instrumento desafinado. O som não sai, e resta apenas o vazio da corda sem ressonância. Em certos momentos, a ansiedade se instala como um sussurro constante no fundo da mente, um alerta silencioso que confunde urgência com proteção. Esse nervosismo velado surge para mantê-lo em guarda, impedindo que você receba o que tanto almeja. Cada pensamento acelerado faz o mundo girar mais rápido, enquanto o espírito anseia por quietude. Reconhecer essa ansiedade oculta é o primeiro passo para acolhê-la com compaixão, percebendo que ela nasce do medo de se entregar ao fluxo. Ao passear a atenção pelo corpo, pequenas tensões podem surgir nos ombros, na nuca ou na região das costelas, como nós que se formam sem aviso. Esses pontos de rigidez apontam para crenças antigas que ainda seguram a respiração do seu ser. Quando você permite que as mãos explorem essas áreas com ternura, sem cobrança, descobre que o simples ato de sentir liberta a energia estagnada. O toque suave da presença interna abre as janelas do organismo, deixando entrar o vento cálido da transformação. Certa vez, um mentor espiritual compartilhou como sua enxaqueca crônica se desfez quando ele aceitou olhar para suas próprias crenças limitantes. Durante uma meditação guiada, percebeu que a dor pulsava no ritmo de antigos lamentos, memórias de perdas não curadas. Ao trazer compaixão a cada lembrança e ao repetir interiormente uma afirmação de valorização, sentiu o aperto na cabeça dissolver-se em ondas de alívio. Foi naquele instante que o milagre cotidiano se revelou. A dor que ele acreditava ser imutável transformou-se numa ponte para uma nova frequência de bem-estar. Cada célula do seu corpo é, ao mesmo tempo, antena e mensageira. Quando você reconhece que suas crenças moldam a expressão genética, desperta o poder de epigenética transformadora que Bruce Lipton nos convida a habitar. A cada pensamento de abertura, cada suspiro de confiança, o DNA se reorganiza, alinhando-se à frequência do extraordinário. Repetir essa verdade em sua mente e em seu coração faz ecoar no corpo a melodia da nova realidade que pulsa em você. No campo unificado que Greg Braden descreve, cada milagre não é um evento isolado, mas um átomo de uma grande sinfonia cósmica. Quando a sua intenção se sintoniza com a ressonância do universo, o milagre acontece não como exceção, mas como expressão natural de um todo interconectado. É nesse espaço de unificação que a manifestação imediata deixa de ser um desejo distante e se torna o compasso do seu viver, ritmo que embala cada gesto e cada pensamento. Permita que a prática de hoje seja suave e contínua. Escolha um bloqueio interno, aquela crença que repete silenciosa, e faça dela o foco amoroso do seu olhar interior. Identifique a semente, dissolva o antigo padrão na quietude do ser e replante a crença que vibra em harmonia com seus sonhos. Sinta a coerência batendo no peito, observe o silêncio interior preparando o solo fértil para o novo brotar. Aos poucos, a sua antena quântica se afina, e você se torna o canal pelo qual os milagres entram no universo manifestado. Você é a harpa cósmica. Cada corda representa uma crença, um sentimento, uma chance de criação. Ao afinar essas cordas com atenção e compaixão, você não apenas gera música interna, mas convoca milagres que reverberam para além de si mesmo. Sinta a vibração que nasce da harmonia entre pensamento e emoção. Ela é o fio condutor que conecta sua essência ao todo infinito. E se a primeira nota dessa sinfonia quântica começasse agora, dentro do seu peito? E se a cada batida o universo respondesse, conspirando para revelar que o milagre sempre esteve ao alcance do seu ser?